Fazer contato aqui com o Paraguai, então, porque o Ricardo Lai está ao vivo aqui no Boa Tarde Fox para trazer informações para a gente. Boa tarde, Ricardo Lai. Oi, Preto. Boa tarde a você, a todo mundo ligado ao programa. Boa tarde, Fox. Acabou de encerrar a primeira reunião da subcomissão de clubes. Os 16 clubes que estão nas oitavas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone. A gente tem, portanto, 6 representantes brasileiros que fizeram uma lista de sugestões. Foram 12 itens, né, que eles se reuniram ontem, né, os dirigentes dos clubes brasileiros, e apresentaram hoje nessa reunião, que foi bastante longa, durante toda a manhã, início da tarde. E um dos itens, Prieto, é a transparência, né, os clubes brasileiros cobrando uma transparência, né, da Conmebol em relação às súmulas das partidas, que hoje em dia não ficam disponíveis no site da Conmebol. Então, essa é uma, né, das sugestões dos presidentes, né, dos dirigentes brasileiros. E nessa reunião foi debatido também a questão da final única, né, a final única na Conmebol Libertadores Bridgestone, não nesta edição, mas talvez para a próxima edição. E foi bem recebida essa proposta e é um desejo do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que conversou conosco ontem após o sorteio com exclusividade e disse, né, que Rio de Janeiro e Lima já mantiveram contato para levar essa decisão única da Conmebol, caso seja confirmada em dezembro no sorteio para o ano que vem, para levar essa decisão às suas cidades. E outra informação importante é em relação ao Palmeiras, Preto, porque na semana que vem, no dia 23, o Tribunal de Apelação vai ter uma sessão extraordinária e vai ouvir a defesa do Palmeiras. Então, o Tribunal de Apelação da Conmebol vai ouvir os argumentos dos advogados palmeirenses em relação à suspensão de 6 jogos ao Felipe Melo e também da punição de 3 jogos sem torcida do Palmeiras jogando como visitante. Então, uma informação importante sobre uma definição que deve acontecer já na semana que vem, no dia 23, essa sessão extraordinária, né, do Tribunal de Apelação aqui da Confederação Sul-Americana de Futebol. Preto. Maravilha, então, Ricardo Lai, direto do Paraguai, muito obrigado pelas informações. Aconteceu ontem, o Ricardo Lai acompanhou e a gente vai falar durante o programa aqui dos confrontos, né, dos jogos da Sul-Americana e também da Libertadores da América. Ricardo Lai, até mais, obrigado. Agora tem um detalhe também, né, Helena e Ribeirão. Palmeiras recorrendo, é justo que isso aconteça com relação ao Felipe Melo. Agora, mesmo que ele não tenha que cumprir todos esses jogos de suspensão, tá lesionado, vai cumprir pela lesão, né? 6 semanas. Ou seja, os jogos de ida vão ser dia 4, início de julho, né? Início de julho. Depois as segundas partidas serão no início de agosto. Talvez aí já dê tempo do Felipe Melo retornar. Porque ele já pagou 2, ele ainda tem 4 jogos de punição para pagar. Mas se a punição não ficar como está, já é uma vitória para o time do Palmeiras e fica mais justo, que é o mais importante, né? Sem dúvida, não só, né, em relação a ter o Felipe Melo dentro de campo, mas também até na reação dos jogadores em marcações de arbitragem nos próximos jogos, né? O time acaba perdendo um pouco aquele ânimo a mais, né, que ficou depois de ter considerado injusta a punição que o Palmeiras sofreu, e eu concordo com o Palmeiras. Tem que brigar por isso, porque realmente, na minha opinião, foi exagerada a punição em relação ao Palmeiras. Então, 1-0 para o time do Santos na Vila Belmiro. Muito pouco ainda que o Palmeiras está apresentando de futebol. A gente esperava muito mais desse elenco, principalmente depois da chegada do Cuca, né, que prometia mudar completamente o panorama que a gente vinha acompanhando desde o início do ano com o Eduardo Batista, mas por enquanto ainda é um time muito confuso. A cada jogo o Cuca faz algumas alterações que, no meu entender, acho que acabam atrapalhando mais do que ajudando, porque não dá tempo de trabalhar tudo isso nos treinamentos. Ele fecha os treinos, a gente não consegue acompanhar, mas são às vezes mudanças que o jogador precisa de uma sequência de jogos para tentar entender o que o técnico realmente quer e até para o time se entrosar com essas alterações. Então acho que o Cuca acaba se equivocando em alguns momentos na escalação, como foi ontem, escalando o Juninho na lateral esquerda com o Zé Roberto no meio. Duvido que ele tenha feito muitos treinamentos dessa forma. E aí o time precisa de uma sequência. O Palmeiras até conseguiu criar algumas oportunidades, o Vanderlei fez um grande jogo ontem e o Santos, né, ainda
um time mais burocrático do que o que a gente vinha no ano passado, não é aquele time vistoso de se ver jogar, não é o time leve que a gente via na temporada passada, mas conseguiu o mais importante, que era a vitória. E 3 vitórias seguidas dão muita confiança para o time que agora tem um novo técnico, o Leverkusen. Jackson Pinheiro, nosso repórter, está na academia e vai trazer informações ao vivo do Palmeiras já, na sequência. Sabe o que é já? Por quê? Porque os nossos telespectadores são demais. A gente pede, vocês atendem. Mandam mensagem pelo Twitter. Eu tinha perguntado qual é o confronto mais complicado das oitavas de final da Libertadores. Vocês mandaram pela hashtag Boa Tarde Fox. E agora a gente coloca na tela. Vamos dar uma olhadinha então na participação do pessoal nesta quinta-feira, feriado pelo Brasil. Fluminense pegou a equipe mais difícil, na minha opinião. E também o Drico falando sobre Sul-Americana. Muito bem, eu falei sobre Libertadores. Sul-Americana também tivemos o sorteio. Você também vai acompanhar aqui na tela do Fox Sports. O confronto mais difícil é Barcelona do Equador versus Palmeiras. Barcelona do Equador, que deu trabalho no grupo 1. A mensagem é do Matheus, é o Matheus Costa. E o Botafogo e Nacional do Uruguai será o confronto mais duro. Aqui é o Thales dando o palpite dele. Realmente, o Botafogo veio derrubando campeões, tem mais esse pela frente. Tem também o Rafael Borges. O jogo mais difícil da Libertadores é do Palmeiras, pois existe toda uma logística. O mais fácil é o do Santos. O do Santos é pedreira, hein? Santos, qual é o Atlético Paranaense? Eu acho que o pior dos cenários, claro que pegar um time que joga na altitude é sempre muito complicado, né? A logística e também jogar por lá. Mas pegar time brasileiro bem agora, eu acho que é complicado também, é pedreiraça. Eu não consigo ver um jogo fácil. Não, né? Libertadores... Não, e ainda mais... Nenhum, esquece. Você sabe que o último que falou que é um presente de Deus, você sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu? E quem foi que falou? Foi demitido, o diretor do o Corinthians que acabou eliminado pelo Guarani. E ainda mais que a gente tem visto algumas equipes que foram bem na primeira fase da Libertadores mal nesse momento. O Atlético Mineiro é um caso. O Palmeiras também não conseguiu engrenar ainda como se esperava. Então, ninguém vai ter parada fácil nessa sequência, não. Não existe jogo fácil, mas existe o mais difícil e é aí que o pessoal está participando com a gente. Jackson Pinheiro está aqui participando também do Boa Tarde Fox. Traz informações direto da academia, ao vivo, a casa do Palmeiras, um dia após a derrota no Clássico para o Peixe. Boa tarde, Jackson. Ótima tarde, Preto, aos amigos ligados no programa, né? A 4ª derrota do Palmeiras, longe do Allianz Parque. O Palmeiras, que no ano passado, durante a campanha do Enia brasileiro, foi o melhor visitante neste ano, neste início de Campeonato Brasileiro, vai muito mal, como eu disse na reportagem, dos 12 pontos em disputas até agora, fora de casa, nenhum ponto conquistado. Um prejuízo daqueles, porque nessa altura o Palmeiras já está a 12 pontos do líder Corinthians e a 1 pontinho da zona do rebaixamento. Por isso, muita conversa hoje aqui. O técnico Cuca agora, a gente vê ali, olha, no particular com o Mike, jogador que começou ontem entre os titulares, no lugar do Jean com um desgaste na cartilagem, vem sendo tratado com muita cautela. Ele já conversou aqui também com o Keno no particular, com o Mina, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Mina e o Borja estão de volta e ele vem assim, puxando cada um de um lado, puxa, conversa, aponta, gesticula bastante nessa conversa lá, apontando para o Mike o que ele espera que o jogador faça no campo. Conversou também com o Thiago Santos que ganha uma importância absurda nesse Palmeiras do Cuca, né? Já que o Felipe Melo ficará de fora por até 6 semanas, 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, pode desfalcar o Palmeiras até em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que Bruno Henrique assinou o contrato hoje com o Palmeiras, foi oficialmente anunciada a contratação do Bruno Henrique, 11 milhões de reais, não entrou dinheiro da patrocinadora palmeirense, dinheiro do clube, contrato até 2020, jogador experiente, né, com passagens vitoriosas pelo Corinthians. O Bruno Henrique vai vestir a camisa do Verdão. Treinamento de hoje apenas com jogadores reservas, aqueles que não participaram efetivamente do clássico contra o Santos. Retrospecto do Cuca nesse retorno ao Palmeiras também é negativo. 10 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Esse é o retrospecto do técnico Cuca até o momento. Ele disse que sim, a luz de alerta está ligada, mas que é um trem. E esse trem tem que entrar no trilho. Quando entrar no trilho, segundo o Cuca, o Palmeiras vai ir muito bem, vai ser difícil parar o time, porque tem muita qualidade, tem um elenco muito qualificado e o segundo técnico Cuca precisa engrenar. Os jogadores precisam voltar a entender aquilo que ele espera da equipe. Preparação para o jogo contra o Bahia na Fonte Nova, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Palmeiras modifica um pouco a logística. Viaja amanhã
treina amanhã em Salvador. Prieto. Muito obrigado, então, Jackson Pinheiro. As informações ao vivo, direto da academia. Já volta falando mais do time do Palmeiras. E, bom, o que nós percebemos aí, né, Ribeirão? Neste momento, no trabalho do técnico Cuca, ele vai chamando jogador por jogador na lateral do campo, vai mostrando o que está acontecendo e vai ali convencendo o jogador daquilo que precisa ser feito. Eu acho que é muito pelo que eu falei há pouco, né? O técnico Cuca, ele tem modificado muito a equipe a cada jogo e é difícil às vezes o jogador entender exatamente o que ele quer, porque muitos jogadores acabam fazendo mais de uma função, né, de um jogo para o outro. Então, esse bate-papo ali de lado serve também para ele orientar melhor, mostrar dentro de campo o que ele quer para cada atleta. Eu acho que esse trem tem tudo para engrenar, para entrar nos trilhos, né? Esse trem do Palmeiras que o Cuca usou como, né, uma analogia aí, mas é o segundo maquinista já dessa temporada, né? Ele vai ter que fazer esse negócio andar. A torcida confia muito nele, a diretoria apostou na volta do Cuca, mas por enquanto o time está derrapando bastante. A gente não tem visto o time apresentar nem perto do que apresentou no ano passado. Pois é, o Palmeiras já tem adversário para a Conmebol Libertadores Bridgestone, né? É o Barcelona de Guayaquil, inclusive ontem durante o sorteio falaram sobre ele. Vamos ouvir então quem é o Barcelona de Guayaquil. Acompanhando todos os jogos da Libertadores não são fáceis, né? Parece que todo mundo se empenha muito mais em disputar a Libertadores, principalmente os sul-americanos. Eu acredito que, embora a logística é um pouco mais distante, né, você jogar em Guayaquil, no Equador, mas me informaram que o campo é bom, o estádio, o nível, né, do Barcelona também é um bom nível de futebol. Eu acho que isso daí ajuda a você a ter um bom jogo. Então vamos, como não dá para escolher, vamos lá e vamos ver o que o Palmeiras consegue. Vou conversar com o pessoal do Botafogo, a gente já teve contato, eles falaram inclusive da logística, qual é a melhor logística para chegar lá. E aí, também tive contato com o diretor do Barcelona de Guayaquil, que veio conhecer, né, como adversário, fazer um bom relacionamento e sugerir para que a gente jogue então numa quarta-feira, porque o Emelec também do Equador parece que vai jogar na mesma semana, e como não pode jogar no mesmo dia, nós vamos decidir, jogaremos na quarta ou na quinta com eles. Ouvimos o vice-presidente de futebol do Palmeiras, o Genário, e agora nós vamos dar uma olhadinha no Barcelona de Guayaquil, que o botafoguense conhece muito bem, porque enfrentou o Barcelona na fase de grupos da Libertadores e agora nas oitavas é o adversário do Palmeiras. Então a campanha dele na fase de grupos foi essa: 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Colocação no equatoriano, que a gente lembra que ele vinha muito embalado na Libertadores e no final ele teve uma queda. Por quê? Porque ele estava preocupado com o campeonato equatoriano também, que agora eles ocupam a 4ª colocação do Campeonato Nacional. Essas duas derrotas, Helena, rapidinho, essas duas derrotas foram nas 2 últimas rodadas, justamente no momento em que o Barcelona teve que priorizar, né, o Campeonato Equatoriano, já tinha bem encaminhada a classificação e acabou sofrendo 2 derrotas para o Estudiantes e para o Atlético Nacional de Medellín. E vem embalado na temporada, 7 vitórias nos últimos 10 jogos que disputou por enquanto. Pois é, e uma informação para o torcedor do Palmeiras, né? Nós temos aí a campanha do Barcelona, 2-1 no Atlético Nacional, 2-0 no Estudiantes fora de casa e o empate por 1-1 com o Botafogo. E aí depois nós tivemos jogando Botafogo e Barcelona, 2-0 Barcelona no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Depois, em casa, eles perderam para o Estudiantes por 3-0, que o Ribeirão acabou de falar agora. O time já estava classificado. E a derrota para o Atlético Nacional por 3-1. É um adversário difícil para o time do Palmeiras e o técnico Cuca fala a respeito desse próximo confronto. Diga aí, Cuca. Acompanhei o Barcelona, e jogar. Tem uma influência muito grande do fator torcida em casa. É uma equipe difícil, não tem, né? Você ia pegar o Nacional do Uruguai, um Atlético Paranaense, qualquer time que se fosse buscar agora aí, é difícil, né? Agora a gente tem que estar bem preparado. Eu acho que a gente está no caminho certo para estar numa preparação ainda melhor dia 5. A imagem então do estádio Monumental Isidro Romero Carbo. É a casa do Barcelona de Guayaquil, é um caldeirão. Os torcedores estão acompanhando os jogos do time, fazem um tremendo barulho e pressionam bastante. Então é isso que o Palmeiras vai enfrentar
nesta fase agora da Libertadores América. Além de um time que toca muito bem a bola, tem velocidade, é um dos principais times do Equador já há alguns anos. É pedreira para o Palmeiras. A gente viu que o time já acabou atrapalhando muito a vida do Atlético Nacional, o atual campeão da Libertadores, complicou também para o Estudiantes jogando, né, nessa primeira fase da Libertadores, venceu o Botafogo jogando no Newton Santos, então é para o Palmeiras se preparar muito bem, mas não só para jogar aí, nesse caldeirão que a gente está vendo, para jogar também no Allianz Parque. A gente viu o Palmeiras tendo muita dificuldade no Allianz Parque contra equipes até mais fracas nesse início de Libertadores. Mas serão 2 grandes jogos, né? 2 grandes jogos, Palmeiras e Barcelona.